Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Trabalhador assassinado a tiros ao sair do serviço em Jaboatão dos Guararapes. Suspeito de assalto é morto a bala no centro do Recife. Homem mata a companheira a facadas no bairro de Barra de Jangada. Ex-presidiário tomba sem vida baleado em Igaraçu. Polícia registra mais um assassinato no Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a tiros no bairro de Caixa d'Água. Homens matam jovem, ferem comerciante com bala perdida no bairro do Jiquiá. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 10 assassinatos. 3 dos crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. Este ano já foram registrados em Pernambuco 445 assassinatos, sendo 245 no interior e 200 no Grande Recife. Policiais militares do 10º BPM, numa operação conjunta com a Polícia Civil por meio da Delegacia de Água Preta, prenderam ontem um homem suspeito de participar de um homicídio ocorrido no último domingo em Água Preta, zona da Mata Sul de Pernambuco. A vítima, a adolescente Elaine Maria da Silva, de 17 anos, foi encontrada morta no Engenho Palmeira, na zona rural do município. De acordo com a polícia, ela teria sido morta por 3 homens no lugar do companheiro dela. Foram à procura do companheiro dela e aí mataram ela. Ele conseguiu escapar. O elemento preso, Jefferson Marcolino da Silva Ferreira, vulgo Jefinho, foi preso ontem por meio de um mandado de prisão temporária por 30 dias, expedido pela primeira vara criminal de Água Preta. Ele estava foragido desde o dia do crime. E de acordo com a polícia, ele foi encontrado escondido na casa da vovó dele, confessou o crime e foi encaminhado à delegacia de plantão em Palmares. Marciano Oliveira do Nascimento, de 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo quando estava dentro do carro dele, em frente à residência dele, em Rio Formoso, na Mata Sul do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Edinaldo Manuel da Silva, de 33 anos de idade, conhecido por Bob. Ele trafegava de motocicleta quando foi assassinado a bala na estrada do Eixo Grande, em Lagoa de Itaenga. Elementos em 2 motocicletas cometeram o crime e, de acordo com informações, este rapaz, o Edinaldo Manuel da Silva, ele seria ex-presidiário e ligado também ao tráfico de drogas. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Adriano Leite da Silva, um rapaz de 30 anos de idade, foi assassinado a facadas na rua Manuel Florentino, na Mata do Cajueiro, em São José da Coroa Grande. O suspeito Josias Inácio da Silva, conhecido por Dino, e essa briga aí foi por causa de crianças. O corpo de Adriano Leite da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Uma informação registrada pelo Disque Denúncia acionou PM do 11º Batalhão, que foram até uma casa no bairro do Vasco da Gama, onde apreenderam pedras de crack e também dinheiro. Era tráfico de drogas e o suspeito foi preso em flagrante. Marlon Henrique Limas Daguiar, de 19 anos de idade. A polícia conversou com ele e ele informou que esse dinheiro que tinha comprado a droga para revendê-la, esse dinheirinho aí, tinha sido do auxílio emergencial. O elemento Marlon Henrique Lima Daguiar foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão ligados com a gente aqui na Jornal Lambari, da Vila Cardeal e Silva em Areias. É amigo de Pelé de Santo Amaro. O porteiro Roberto das Graças e Bode Roco, está na Campina do Barreto. Em Ponta de Pedras, Beto Fonfon, o galã, Carlos Boy da Peixaria Mega O, Júnior Cozinheiro de Timocó e Paulo Regis do Caldo de Cana.
Maria José, do Alto do Cruzeiro, Nova Descoberta, e o filho dela, Albérico, e também a esposa do Albérico, Michele. E os três estão sintonizados aqui na Jornal. Arlindo Bocão e os filhos, Arlindo Júnior, Vanderlei e também Ninho. Dona Cosma mora na Rua da Linha, no Jardim Primavera, em Camaragibe. Ela é mãe do delegado Alalmo Lima, o amarelinho lotado no DHPP. Alcides e Ilza da Barraca do Costa estão no Alto do Guilhermino, todos ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Um ônibus da empresa Borborema foi assaltado na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, do bairro do Pina, por um seu elemento armado com a faca peixeira, que roubou o dinheiro da renda do motorista e também os pertences dele. O motorista fazia o papel também de cobrador. Um ônibus da empresa Cidade Alta da linha Beira-Mar Derby, conjunto Beira-Mar Derby, foi assaltado na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro de Palmarela, em Paulista. Um só elemento, mas estava armado com uma pistola, levou o dinheiro da renda e os pertences do motorista. Toda a ação foi filmada pelo circuito interno de câmeras do coletivo. Um ônibus de empresa não informada foi assaltado na Avenida Doutor Sofrônio Portela, na rodovia BR-232 em Moreno, bem pertinho do TIP. Foram 2 elementos que roubaram os pertences dos passageiros. Trabalhador assassinado a tiros ao sair do serviço em Jaboatão dos Guararapes. Suspeito de assalto é morto a bala no centro do Recife. Homem mata a companheira a facadas no bairro de Barra de Jangada. Ex-presidiário tomba sem vida baleado em Igaraçu. Polícia registra mais um assassinato no Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a tiros no bairro de Caixa d'Água. Homens matam jovem e ferem comerciante com bala perdida no bairro do Jiquiá. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Trabalhador assassinado a tiros ao sair do serviço em Jaboatão dos Guararapes. Pedro Francelino de Sena Filho, um homem com 52 anos de idade. Ele tinha acabado de largar do trabalho como carregador de caminhão na transportadora Figueiredo e na Rua dos Sonhos, no bairro dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi emboscado e assassinado a tiros por elementos desconhecidos. A motivação da morte do homem também é ignorada e o corpo dele, Pedro Francelino de Sena Filho, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Suspeito de assalto é morto a bala no centro do Recife. Um suspeito morreu baleado nas costas na Rua do Riachuelo, no centro do Recife, por um homem que dirigia um carro não identificado. De acordo com informações, o tal elemento que morreu havia assaltado um rapaz entregador de lanches, esfaqueado a vítima e tomado a bicicleta da vítima. Essa ação que foi vista pelo motorista, que revoltado atirou contra o ladrão, que morreu na hora. O entregador de lanches foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Imbiribeira, e o corpo do ladrão foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Polícia registra mais um assassinato na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Mais um homicídio foi registrado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. 2 pessoas foram baleadas, Marivaldo Pereira da Silva, de 37 anos, e Marcos Antônio Assis dos Anjos, 49 anos. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo em frente ao local de trabalho do Marcos, a distribuidora Coopegás, localizada na Rua 6, pertinho da unidade de saúde no bairro de São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho, por elementos desconhecidos que atiraram de dentro de um veículo não identificado. Marivaldo morreu na hora e Marcos ficou ferido, sendo levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Eduarda Duda é recepcionista da Multirins, mora na rua 21 de Abril, em Afogados. O esposo dela é Alain.
Ricardo José Ramos, o conhecido galego, completando hoje 39 anos. Ele mora na rua Doutor José Rodrigues, na comunidade da Areia no Pina. Ele é filho, Ricardo, de Manuel Pretinho e Dona Dedinha. A festa será no Sindicato de IAE, lá no Bode, com a participação da esposa dele, Mônica Serrote, Cara Feia, Júnior do Bicho, João Bocão, Xoxo, Mãe Rosinha, caçadora de cestas básicas, e também Catarina, meio metro de língua. Dona Nete é a esposa do sargento Cláudio Unô, e essa família que mora na rua General Meira Barreto, no Alto Santa Isabel, área central do Recife. Os filhos do casal, Clodoaldo, Cristina, Sérgio e Nozinho, vão organizar a festa juntamente com o genro de Dona Nete, de Dimocó. Aniversariante da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Quem está aniversariando hoje é o deputado estadual Joaquim Lira. Mariana Carla Vieira da Silva, residente na rua da Tijuca, em Águas Compridas, Olinda, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração, muito machucada, vítima de atropelamento por um veículo não identificado. Fernando Cursino Nério, cidadão de 52 anos, de profissão não informada, residente na rua Flores do Oriente, no bairro do Jordão, aqui no Recife. Ele se envolveu num acidente com a motocicleta dele e um carro, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Mulher morre eletrocutada após tentar ajudar enteado adolescente que sofria descarga elétrica em Itapsuma. Os detalhes com a repórter Mônica Hermílio. Joyce Tainá Tomás, de 25 anos, morava no distrito de Botafogo, em Itapsuma, região metropolitana do Recife, com a filha, o marido e o enteado. O corpo da jovem foi encaminhado ao IML na área central do Recife. Ela morreu após receber uma forte descarga elétrica depois que o enteado, de 14 anos, tentou instalar uma antena externa e terminou tocando com a estrutura de metal em um fio de alta tensão. Joyce tentou ajudar o enteado e terminou morrendo eletrocutada. A população ainda tentou ajudar, mas a jovem não resistiu, como nos conta Severino Ramos Mendes da Silva, vizinho de Joyce. É um menino pegado no cabo da antena, recebendo a descarga, e uma criança dentro de casa gritando, e a mãe já caída no chão. A gente encontrou a grade da porta dela fechada, a gente arrombemos o cadeado para poder prestar o socorro a ela. O adolescente foi socorrido para uma unidade de saúde em Itapsuma por José Rosendo, motorista da ambulância, que nos contou os momentos seguintes ao acidente. A gente colocou ele na ambulância e eu socorri para o hospital da cidade. Qual foi o cenário que o senhor encontrou aqui? Aqui eu encontrei a mãe dele no chão, né, que já estava em óbito. Eu fui buscar a médica lá embaixo, aí a médica veio e comprovou que já estava em óbito. Após o primeiro atendimento, o adolescente foi transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, com uma lesão na cabeça e queimaduras nos pés e nas mãos, segundo Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do HR. Ele tem lesões pequenas na mão, mais a mão esquerda, mas a lesão maior é no pé direito. Lesões de terceiro grau no pé direito, onde teve o contato direto com o chão. Vou reavaliá-lo na sala de procedimentos para a gente ver qual vai ser o desdobramento que vai ter o caso dele. Mônica Hermílio para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. A rapaziada, a turma do Saberé Tradição do bairro de São José, o verdadeiro, está toda a turma ligada aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão de plantão na portaria da emergência do HR. As recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa, Janaína Ramos, Andréa Marinho de Dois Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, e Janaína Otília, esposa de Wilda Bonometério, além de Eliane, que é filha de Nego e Geni de Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Silvano, André, Ricardo, Brasil, Pablo, Berg, Indy, Washington e Tiago do Bloco Cirúrgico. E agradecendo os amigos operadores aqui da rádio, Big Alves, Guto César do Pedra da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso Avanildo Cerqueira, que está aqui no Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Super Manhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria, daqui a pouquinho. A turma do TRF, ligados todos na jornal, Dionísio, Aloysio, Jorge, Ricardo, Luiz Fernando e o irmão Paulo, tem também Jardel e Márcio, todos sintonizados aqui na Rádio Jornal.
José Erivaldo da Silva Valério, com 31 anos de idade, ele sofreu um atentado à bala no sítio Mulungu, em Poção, no interior do estado. Atentado atribuído a Valdemir Matias Barbosa, que foi preso em flagrante. Ele efetuou os disparos e, por sorte, José Erivaldo não foi atingido e a ocorrência foi registrada na delegacia local. Eric Laurentino da Silva, jovem com 19 anos, residente na rua Princesa Isabel, no bairro de Santo Amaro, foi esfaqueado por uma pessoa de identidade não informada e deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Ex-presidiário tomba sem vida, baleado em Igaraçu. Davidson Buarque da Silva, de 25 anos de idade, tombou sem vida, baleado na rua José Vicente Xavier, em frente ao bar do Celso, pertinho da padaria Pão Vitória, no bairro de Santa Rita, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. Crime praticado por 4 homens num carro preto, veículo não identificado. De acordo com informações, o rapaz já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo e também de tentativa de homicídio, e era acostumado a se envolver em confusões na comunidade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Homem mata a companheira a facadas no bairro de Barra de Jangada. A vítima, Maria Aparecida Feitosa da Silva, 49 anos. Ela morava na rua Olivar, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, e foi assassinada na residência com cerca de 11 facadas desferidas pelo próprio companheiro Damião da Silva, de 48 anos de idade, que foi preso ainda em casa e encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante por mais um crime de homicídio, feminicídio, aliás. O corpo de Maria Aparecida Feitosa da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Cleiton Silvestre Oliveira, um jovem com 21 anos de idade, residente no bairro de Nova Descoberta, área central do Recife. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. José Soares da Silva, um idoso de 76 anos, residente no sítio Timbaúba, zona rural de Custódia, no interior do estado. Ele foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Lembrando que nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 10 assassinatos. 3 dos crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 445 assassinatos, sendo 245 no interior e 200 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no bairro de Caixa d'Água. Lucas Fernando Bezerra da Silva, jovem com 18 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Agamenon Magalhães, no bairro de Caixa d'Água e Olinda. Crime praticado por 2 elementos desconhecidos que fugiram a pé. A motivação do crime também é desconhecida e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Homens matam jovem, ferem comerciante com bala perdida no bairro do Jiquiá. O jovem Harrison Herbert dos Santos, de 23 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo, tiros de pistola .40 em um estabelecimento comercial. Ele estava comprando objetos na 7ª Travessa Porto Estrela, no bairro do Jiquiá, quando elementos num carro não identificado invadiram o estabelecimento, meteram bala, mataram o jovem e ainda acertaram com a bala perdida o dono do estabelecimento, Severino Francisco do Nascimento, que foi socorrido. De acordo com informações, a morte do jovem pode ter ligação com as drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.